E aí, tudo bem com vocês? Cortina Preta. Criaram uma mística na cabeça das mulheres e dos homens por causa de uma coisa chamada indústria do cinema. Então criou-se esse sofisma que é para tentar traduzir para vocês o que vem a ser um sofisma. Eu talvez não venha com a melhor simbologia, ou melhor sinônimo, a melhor tradução para o que isso significa, mas é uma ideia distorcida implantada no cérebro de vocês. E o que eu venho a trazer a vocês é muito simples e é muito direto ao ponto. As mulheres, hoje em dia, elas usam cílios postiços lá que são longos, aí fica parecendo um leque no olho. E desculpe se vocês vão se ofender com o que eu vou falar, mas principalmente assim, isso vem muito de comunidades, né, de pessoas mais humildes. E aquilo ali era, antigamente, para ser utilizado apenas em grandes eventos. E hoje, de tanto que isso se disseminou, isso tira a beleza de vocês, ofusca. E aí, sinceramente, quando uma pessoa ela tem uma baixa vibração espiritual, na maioria das vezes ela usa isso. E agora, eu sei, muita gente vai se ofender, porque vocês vieram devido a uma thumbnail chamada é, Mulher Ideal, algo do tipo, como que eu já, quando eu faço aqui o vídeo, eu já penso em como vai ser a capa. Então, os modelos que vocês veem por aí não são, não, aquilo não é real, aquilo não é de verdade. E por que que, por exemplo, uma mulher como a Gal Gadot, que, por exemplo, muitas mulheres acham ela simples, porque acham que vão encontrar ela, assim, na padaria, né, servindo pão pro pessoal. E, claro, eu estou numa região aqui chamada Rio Grande do Sul, obviamente, e aqui nós temos o privilégio de ter, devido a uma miscigenação que veio para cá e se fundiu, nós temos realmente mulheres muito bonitas aqui. Mas eu sei que em Minas Gerais também tem, Goiás também tem, todo o Brasil tem. E cada região tem vários tipos aqui no nosso país. Graças a Deus a gente é muito privilegiado disso, de misturas. Então é um lugar onde, por exemplo, tu pode ter numa cafeteria um israelita e um palestino conversando, tomando café ou chá e conversando. Porque o Brasil é assim. Não é à toa que vai ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. Mas não para distorcer muito do que eu ia falar. O objetivo é, às vezes, a mulherada aí, e essa é uma dica bem fundamental a vocês, vocês ficam preocupadíssimas em estar no salto alto, maquiada, cheia de, enfim, quilos e quilos de base. E eu sei um pouco desses termos porque eu convivi muitos anos com minha mãe, até os 29 anos, e eu estou há 16 com a mesma pessoa, a mesma mulher. Então eu acabei aprendendo um pouco, pelo menos um tantinho assim, sobre o universo feminino. A ponto de algumas coisas eu decorei porque minha mulher, às vezes, quando eu tô na rua, ela, pega tal coisa pra mim, e o cara acaba aprendendo. Mas no automático, o que que um cara vai fazer? A gente toma banho, faz a barba, coloca um desodorante e passa um perfume pra não sair por aí com a roupa azeda. Fora isso, o cara que usa muito mais do que isso aí tá já numa outra classe. Mas enfim, o que que eu gostaria de dizer pra vocês é, cara, a maioria dos caras que eu conheço e que são bons pais de família, grande parte deles comenta, cara, eu detesto mulher maquiada. Pasmem. E aí, o mais interessante ainda, porque sempre quando eu falo aqui, eu falo de coisas que tem um misto de reflexão humana com alguma coisa um pouco espiritual. E eu já citei para vocês em outros vídeos aqui, eu não sou um líder religioso, não tenho religião alguma, passei por 4 religiões diferentes, nenhuma delas me agradou em plenitude. Então, eu não sou um pregador, não sou um pastor, não sou um sacerdote, não sou um padre, não sou bispo, não sou nada. Assim como vocês, eu estou aprendendo as coisas e tentando passar para a próxima geração alguma reflexão sobre. E o que a gente procura, né, numa mulher? Quando a gente volta pro lar, a gente quer que a pessoa não seja chata pra caramba e fique brigando por tudo, porque quando nós vamos ao trabalho, lá é o campo de batalha. Quando a gente quer voltar para casa, a gente quer um lar. Nós não queremos um segundo campo de batalha. Então uma mulher que já vem com briga não vai trazer pro cara o conforto que o cara quer. E aí o que nós buscamos? Nós buscamos... Claro, tem um monte de cara cretino, mas isso também tem uma coisa. Quando tu, aí do outro lado, mulher, né, isso é um recado para mulheres, homens vão apenas compactuar aqui comigo. Quando vocês acham que todos os caras são canalhas e sem vergonha, vocês vão atrair o quê para vocês? Homens canalhas e sem vergonha. A mesma coisa, homens. Tem esse lance aí de canal Red, tá? Que eu olho lá. É legal ouvir aquilo e aprender alguma coisa. Mas algumas coisas tu absorve, outras coisas tu abstrai. Tu devolve pro mundo.
Nem tudo daquele conteúdo lá é real, é 100%. Porque a vida real é muito mais complexa do que aquelas linhas de pensamento ali que os caras falam. E aí tem cara que diz que toda mulher é cretina, é ordinária, que toda mulher quer dinheiro. Cara, eu conheço uma porrada de mulheres que ela não tá nem aí pra grana. A exemplo disso, uma moça que agora, recentemente, apresentou aí nos Instagrams da vida e redes o seu novo namorado. Ela tinha um cara que andava aqui com uma baita de uma nave espacial, como a gente fala, né? Um carrão. O pai dele, dono de uma empresa muito bem consolidada há mais de 30 anos. E ela largou o cara porque o cara era uma mala e porque metia um monte de guidão nela. E aí? Então eu digo pra vocês, sempre o que vale do interesse de uma mulher é dinheiro? Claro que não. É óbvio, às vezes o que ela quer? Um cara que minimamente seja um pouco provedor, mas se ele não for provedor da família, que ele seja pelo menos provedor de si e que ele consiga trazer o básico pra uma casa. E é óbvio que tem que haver cumplicidade, mas é assim, eu tô me estendendo muito além do que eu gostaria. O objetivo do vídeo, volta e meia eu olho pra cá pra ver o tempo corrido. E eu não tô aqui, como a gente diz aqui no sul, enchendo linguiça, né? Não tô aqui matando o tempo. Eu tô traçando uma linha de pensamento, como vocês viram logo no começo lá, que eu tenho aquilo. Eu fiz aquele chroma key justamente para que vocês entendam. Eu estou tecendo uma trama de pensamentos para que eu chegue ao final e consiga tecer uma linha de raciocínio ao fim. Sempre são assim os vídeos. Então, tudo que vocês procuram é o que vocês constantemente pensam. Se vocês acham que a mulher não presta, é o que vocês vão atrair. Se a mulher acha que nenhum homem presta, é o que ela vai atrair. Então tu tem que pensar o seguinte, não, eu vou encontrar alguém legal, porque deve existir alguém legal nesse mundo. Só que daí também tem uma outra coisa, se tu for extremamente chato, e isso eu falo pra ambos, tá? Sobre aparência, porque tem que ter tal biotipo, porque tem que ter tal cor de olho, porque tem que ter tal cabelo, o shape tem que ser assim. Se tu tenta desenhar demais, cara, não vai rolar. E detalhe, todos os caras com quem eu ando, e graças a Deus eu sou um cara muito privilegiado porque eu tenho poucos amigos, mas na trajetória da minha vida esses poucos amigos são caras muito sensatos nas coisas. Eles têm a polidez devida com a vida, com a sua vida, de olhar e pensar assim, cara, eu também tenho defeitos. Afinal, todos os seres humanos nós estamos buscando uma melhora, mas todos estamos numa crescente para uma melhoria. Perdoem aí o refluxo. Mas estamos todos na alcunha de buscar, de elevar o pensamento, elevar para uma melhor raça humana na sua totalidade, ou seja, uma melhor humanidade é a melhor definição. Porém, todos nós temos virtudes e não virtudes. O que mais vai pesar para que vocês continuem com uma pessoa no futuro? Vai ser a estética? Vai ser a beleza da pessoa? Um dia, uma menina que depois fez cirurgia bariátrica, para quem não sabe é redução de estômago. Ela trabalhava com a minha esposa num lugar, e aí eu comentei com ela, fulana, a coisa que tu tem que procurar primeiro num homem é o quanto esse cara consegue bater de papo contigo, porque o dia que vocês dois estiverem de cabelo branco, enrugados, o que vai sustentar a relação de vocês é o papo que vocês vão trocar, e não o quanto vocês brocam em cima de uma cama. Bingo. E digo a vocês o seguinte, ela, vamos dizer assim, fornicou bastante. E olha só agora onde eu vou chegar nesse papo. Olha todos os paralelos que eu tracei. A outra menina que eu citei a vocês que largou o rapaz lá que era filho de empresário, que tinha um carrão e tudo, ela por muito tempo se produzia. Ela é de fato uma guria muito bonita, uma mulher bonita, né? Tem seus 40 e poucos anos. Tá com o shape dela em dia, de fato, né? A gente olha as fotos lá e, pô, legal, né? É óbvio, a gente daí não fica curtindo, porque senão as pessoas na volta vão, o cara tá dando em cima, e não é. Mas a gente admira e vê, pô, tá bem. Não significa que eu tenha o desejo de dividir o teto. Não, significa que eu olho e eu aprecio porque eu vejo, pô, é belo, eu tenho olhos, eu enxergo, é bonito. Ok? E se tá tirando foto de corpo inteiro e mostrando partes, é porque quer curtida e like, né? Quer dizer, curtida e like é a mesma coisa. Quer comentários, quer que os olhos se voltem pra isso. É a mesma coisa. Vão chamar o meu canal agora de perfil Red aí, né? Porque eu vou falar uma coisa, uma mulher que fica tirando foto da bunda, é óbvio que ela quer que cobicem ela e que olhem. É uma questão de lógica. Pra que tu vai tirar a foto de uma parte do teu corpo em evidência se tu não quer lá? E aí depois reclamam da objetificação. Não dá pra entender. Mas enfim. Voltando a linha de pensamento. Essa moça,
ela foi, e muitas vezes, embalada quando solteira. E aí, sabe o que é o mais curioso? Cara, tu geralmente não vai encontrar a pessoa que tu vai casar numa festa. Acontece, sim. Muita gente vai vir aqui comentar, né, babaca, sim. Eu encontrei meu marido, então a mulher, os caras dizem, encontrei minha mina, minha mulher, minha namorada, encontrei numa balada, numa festa. Sim, acontece. Nem todas essas pessoas daqui a 20 ou 30 anos estarão juntas para começo de conversa. Então vão escrever isso hoje e isso talvez vai envelhecer igual leite daqui a pouco. Outras como vinho, supostamente, porque daí ainda estarão juntas. Mas eu garanto a vocês, na maioria das vezes, quando tu encontra o que tu chama de mulher ideal, não é na balada. E a mesma coisa a mulher, quando ela vai encontrar o cara que vai ser o homem da vida dela, vamos dizer assim, ou aquele que vai marcar. Porque às vezes a gente acha que encontrou a pessoa da vida, né? A pessoa da vida vai soar mal, mas a pessoa que vai complementar muito bem a tua vida e tu acha que aquilo é para sempre. E às vezes não. Às vezes essa pessoa é levada por uma partida espiritual. Às vezes essa pessoa acaba lá na frente mudando as suas ideias, acaba que cada um vai para um lado. Não significa que aquilo é para sempre, enquanto estiver aqui encarnado. Mas às vezes significa que é a pessoa que mais vai marcar a tua linha de tempo de amor, romance, vivência, enfim. Não significa que é eterno aquilo, né? Às vezes é. Às vezes até no pós-vida continuam juntos. Não saberemos agora. No futuro, sim, teremos essas respostas. Mas o que eu quero deixar claro a vocês é: mulheres às vezes se preocupam em estar mega blaster produzida, quando às vezes no meio do engarrafamento, o cara olha de dentro da janela do ônibus ou de dentro do carro, e a menina lá do outro lado da rua, com o cabelo desgrenhado de que pegou chuva, deu uma ventania, e o cara olha, aquela ali, é essa ali. E às vezes também, mesma coisa, a mulher, ela procura o cara lindo, o cara lá, o sarado, o cara da academia, o cara do crossfit, e quando vê, o carro dela quebra, chega o cara do guincho, puxa o carro, entrega lá e larga lá na mecânica. Quando ela vê, debaixo de um carro cheio de graxa, sai o cara que ela olha e, pum, na hora. Na hora dá o e-print, dá aquela coisa assim do... Cara, ela só pensa, tomara que esse cara seja solteiro. Às vezes é assim, cara. Então, às vezes a gente acha que tem que ir em tal lugar, na festa, tal, no evento, que tem que se produzir, que tem que estar num Mega Blaster perfume, e aí às vezes tu pega, vai pra parada do ônibus, cheio de mato na volta, lugar feio, quando vê, tu tá indo lá 1, 2, 10, 50, 300 vezes. Um dia, chega ali, senta do teu lado do ponto do ônibus, o cara te dá um bom dia, tu já, pum, na hora. Então esse negócio do ideal que a gente pensa muito, que nem tem um humorista aqui do Sul, que é o Marcito Castro, ele cita, né? E é engraçado porque é a verdade. Cara, a tua mulher hoje, ou a tua futura esposa, e a mesma coisa para mulheres, o teu futuro marido, o teu futuro esposa, o teu futuro namorado, com certeza ele não é aquele cara que tu um dia anotou lá no caderno as características que tu queria em alguém. Nas antigas nós tínhamos uma coisa chamada questionário aqui no Sul. Aí, felicidade do cara era quando a gente recebia aquele caderno e podia dar as características de quem a gente gostava na sala, né? Isso é coisa de gente antiga hoje em dia, tá? Quem tá aí perto dos seus 40 anos. Então, quem é mais novo aí, pergunte a quem é teu pai hoje, que provavelmente ele vai saber responder isso pra ti. E aí, a gente ia lá e colocava as características. Eu garanto que, em 99% das vezes, tudo aquilo que foi colocado no papel é o contrário do que tu tem hoje em casa. E é muito louco, porque é assim. Primeiro, quando se é jovem, o teu prisma para pessoas que te atraem, ele é desse tamanho. Passou dos 21, o prisma faz isso aqui. Passou dos 35, o prisma faz isso aqui, ó. É muito maluco. Hoje, tem mulheres de 60 e poucos anos que eu olho, nossa... E eu fico pensando assim, caramba, eu solteiro ficaria fácil com ela. Claro, e não que eu fico por aí pensando isso, tá? Não, é que assim, o pessoal daí também leva as coisas tudo a mal. Acha, esse cara é um sério candidato a trair a mulher dele. Não, apenas eu vejo belezas hoje que um jovem de 20 anos não vê. E eu vejo belezas hoje em lugares onde quando eu tinha 12, 15, 20 anos eu não via. Porque eu olho com um olhar que vai além daquilo que se vê num shape estético. Não tô dizendo que a Gal Gadot ou a Paola Oliveira não são mulheres lindas. São. Mas será que elas não são extremamente chatas de conviver?
Será que elas não são aquelas pessoas que irrita quando tu acorda, que te dá um bom dia com uma cara de, sei lá? E às vezes a menina. Vamos lá, vamos dar um exemplo. A Joe King. Aquela menina que fez o filme lá Barraca do Beijo, ela também fez um filme lá sobre a invocação do mal, acho. Quando ela era bem jovem. E aí fez o filme Feios. Eu sei um pouco da história dela porque eu olho o canal Piuí, que fala sobre cinema, e lembro de um dos rapazes lá, que inclusive é aqui do sul também, não mora muito distante de mim, falando que a Joe King é feia. Então eu marquei, essa guria eu já vi na Invocação do Mal. Aí eu fiquei sabendo que ela tinha feito esses outros filmes. Aquela guria é considerada pra maioria das pessoas feia. Tem gente que acha ela lindíssima. Eu acho ela muito bonita de corpo, fisicamente. Na Barraca do Beijo, que minha mãe um dia assistiu, e eu, quando fui visitar ela, tava aquele filme de pano de fundo, a guria apareceu lá de biquíni, eu, puta que pariu, que nave. É. De rosto, ela, cara, vamos dizer assim, eu acho que ela vai envelhecer melhor. Eu acho que no futuro ela se tornará melhor. Hoje ela tá uma coisa meio esquisitinha, mas, enfim. Tá? Mas assim, a mensagem de hoje, esses, sei lá quantos minutos deu aqui, isso aqui deu 15 ou o quê? Né, porque depois, obviamente, tá, ninguém sabe, mas eu dou uma leve acelerada porque eu acho que eu falo muito lento. Então eu sempre acelero o vídeo aí pra uns 113, 112 pra não ficar chato e pra condensar mais informação em menos tempo. Já que nem todo mundo tem um tempão pra ficar ouvindo, né? Meu blá blá blá. Então eu dou uma acelerada. Então assim, eu não sei como é que vai ficar após a edição, mas o que eu quero deixar claro a vocês é... Hoje foi uma filosofada sobre os idealismos que a gente tem sobre as outras pessoas. E aí uma coisa que eu sempre comento com todo mundo. O que tu quer que a outra pessoa que vai completar a tua vida, que ela tenha, será que tu tem a metade do que tu quer que ela tenha pra te oferecer? Tu tem metade disso pra oferecer a ela? Isso é uma incógnita, é uma coisa bem forte que eu digo. Porque, por exemplo, né, eu vejo mulheres reclamando dos homens. Ah, porque... Ah, ele não faz tal coisa, ou ele não faz isso. E aí tu olha, tá, mas vem cá, e tu, mulher, tu também faz metade das coisas que talvez o teu marido gostaria que tu fizesse? E eu não tô dizendo que isso é uma gincana e que a gente tem que ficar passando por desafios. Então eu tenho uma lista de tarefas que eu tenho no trabalho e chego em casa eu tenho uma lista de tarefas a cumprir. Né? Marido com a mulher e a mulher para o marido. Não, não é assim que funciona. Mas vocês têm que gerar acordos. Tipo, o que que não pode fazer? Ah, beleza, isso não pode. Todo o resto, não podendo aquilo ali, o resto é liberado. É ou não é? Então vocês têm que criar acordos. E outra, esse papo que opostos se atraem, cara, nunca vi dar certo. Na minha opinião, assim, tu tem que ter afinidade. Alguns traços do que tem na persona de um tem que ter bem similar na persona de outro. Por exemplo, eu e minha mulher, por que que deu certo? Com o tempo eu descobri que eu gosto de silêncio. Ela viveu uma vida inteira convivendo com a mãe dela em silêncio. Minha mãe gosta de música alta. Aí eu cresci vendo a questão da música alta, eu também ergui o volume do som. Hoje eu não gosto. Essa coisa nos conectou. Isso nos ajudou a dar certo. Minha mulher detesta discussão, briga. Eu vim de uma criação raivosa, mas com o tempo eu aprendi que esse tentar não conflitar é melhor. E eu não tô dizendo pra vocês que eu sou um monge, tá? Se vocês me derem aí uma fechada, aí, como a gente diz aqui, uma cortada no trânsito, ou como a gente fala, o gaúcho fala, se atravessar na minha frente, sei lá quais os nomes que são dados, né? Cara, provavelmente eu vou sair irritado. Eu só não vou gerar um conflito físico. Mas a discussão vai rolar. Então assim, eu não sou monge, tá? Eu falo aqui pra vocês as coisas, mas eu sou um ser humano normal. Eu vou no banheiro, eu escovo os dentes, eu tenho fome, né? E eu falo isso porque senão as pessoas olham assim, nossa, ele fica falando lá de filosofia e tal, ele é tão queridão, ele deve ser um cara tão legal. Olha, provavelmente se tu for me conhecer na vida real, tu vai ver que eu sou chato, assim como eu convivendo contigo, eu vou ver que tem coisa chata em ti. É normal. Ninguém é perfeito, tá? Mas assim, se é pra falar sobre ideal, pessoas ideais, mulher ideal, homem ideal, cara, a primeira coisa que tu tem que analisar dentro de ti. Olha pra dentro de si mesmo. Vê se tu tem a oferecer metade do que tu tá exigindo pra outra pessoa. Se tu tem metade, talvez tu encontre. Agora, querer que, por exemplo, tu vê daí uma menina toda desajustada com a vida, com as unhas desse tamanho, não consegue nem pegar um objeto pra lavar uma louça. E eu não tô querendo, né, tratar a mulher como uma empregada do homem, não. Mas desculpa, tá?
Se o cara não for Mega Blaster rico, as tarefas da casa vão ficar para que vocês dividam. E aí, se tu não lavar a louça, ele vai ter que lavar, mas tu vai ter que fazer alguma outra coisa para equilibrar, né? Enfim, eu lavo louça às vezes, mas essa em 90% das vezes é uma tarefa da minha mulher. Em compensação, as coisas nojentas ali de vaso, só eu que limpo. Motivo, é nojento. Eu não quero que ela faça aquilo. Então eu vou lá e eu escovo a porcaria do vaso porque é a pior coisa. É um acordo que nós temos. Aí eu falo, bom, então tu cuida da pia, eu cuido do fogão e cuido do vaso sanitário. Então o vaso é cheirosinho porque eu vou lá e todo dia esfrego. Né? Não vou deixar que ela bote a mão na caca que nós dois fazemos. Eu faço isso. É um combinado. Eu tiro o cabelo que junta no ralo do banheiro. Lá no ralo. Por quê? Porque aquilo é nojento. Eu não deixo pra ela. Se estourar uma graxeira na casa, eu faço essa tarefa. Por quê? Porque é nojento. As tarefas nojentas ficam comigo. Eu levo o lixo pra rua. O único lixo que ela recolhe, por incrível que pareça, é o do banheiro. Aí ela joga lá, mas eu levo o lixo pra rua. E eu não tô dizendo que a nossa relação é perfeita. Apenas nós temos os combinados. Ela limpa o chão. Mas aí chegou um dia que daí cara, vamos comprar um robô aspirador e pra varrer? Pô, legal. Diminuir um pouco do peso da tarefa dela. Por quê? Porque se eu pudesse, sinceramente, eu já teria uns 2 ou 3 robôs pra fazer todas essas tarefas. A gente só ia vir pra casa e descansar. Né? Um dia que isso for acessível, é o que eu vou tentar proporcionar para nós dois. E aí é que tá. Outra coisa que também o ser humano tem que mudar no pensamento. Se tu quer compartilhar tua vida com alguém, tem que saber que tu também tem que ser suportável. Então isso de pessoa ideal vem muito, de novo, para finalizar. Pessoa ideal tá muito mais dentro de ti do que dentro da outra pessoa. E aí é o seguinte, tu às vezes vai tropeçar com uma pessoa aqui e outra colar que não vai dar certo. Mas aquilo ali tudo é um estágio para tu aprender pequenas coisas. Para quando chegar o momento daquela pessoa certa, tu já trilhou, tu já galgou alguns caminhos e tu sabe, se eu for por aqui, por ali é ruim. Se eu subir esse degrau e esse, vai dar certo. Então às vezes tu passa por uns perrengues antes, e é normal da vida, para que tu suba de nível, para quando chegar a pessoa certa, tu já tem uma casca, para não cometer os mesmos erros. Então assim, cara, a gente só vai entender algumas coisas da vida num certo nível de existência. Então assim, se tu tá hoje com 18, 20, 30, 40, 50 anos, saiba que tem pessoas de 70 que ainda estão buscando a parceria ideal. E outras já viram que, cara, eu não vou ter a parceria ideal no outro. Eu vou ter que me suportar. E tem gente que tá preferindo ficar sozinho. Aí vão lá no clube, encontram os parceiros, parceiras, amigos, amigas. E assim é a vida. Então, pontuar uma coisa. De fato, agora vai acabar esse vídeo. Vai tudo ficar longo comigo, né? Que loucura. Vamos lá. Mulheres, preocupem-se muito menos em estar maquiada, com blush, com pó, com base. Sabe por quê? O cara, ele quer acordar, o cara quer saber, né, quando ele conhece a pessoa, ele quer saber no dia que ele for acordar do lado dela, no outro dia, do lado do que ele vai acordar. E vocês já têm muito mais, assim, na cara o que tá ali do outro lado. Mas pense, faça a reflexão, homem e mulher aí, tá? Façam as reflexões. O que tu tá pedindo na lista, metade daquilo tu entrega também?